O que é a vida? É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of this horse is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Estrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Agnes Gonçalves. E também... André Tinoco. Agnes, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mais recentemente no episódio em que falamos dos filmes do Osmani Sembene. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro. Sou a Agnes. Eu sou mestranda em Imagem e Som pela Universidade Federal de São Carlos. Estou na retinha final do mestrado, graças a Deus, não aguento mais, querendo muito que acabe. Mas também já louca para poder daqui a pouco me apresentar como doutoranda em Imagem e Som. Que legal. E você tem um podcast, né? Você podia falar um pouquinho do Bochecine pra gente? Claro. O Bochecine é um podcast que eu e meu amigo Gabriel da Silva a gente já faz alguns aninhos, né? Acho que desde 2023, começo de 2023. Já estamos com mais de 2 anos de podcast. E a gente fala sobre política e cinema, né? Unindo sempre essa perspectiva de esquerda com uma análise do cinema, assim, de vários aspectos. A gente fala sobre, às vezes, filmes específicos, às vezes sobre alguns temas. Alguns episódios que a gente gosta muito de fazer é falar sobre cinematografia de país, assim, apresentar um pouco por cima, breve entrada, assim, na cinematografia de algum país. A gente está um pouco parado agora, tivemos alguns problemas pessoais, mas a gente já está planejando, se organizando para voltar com o episódio, que acho que vai sair bem legal. E Dré, você esteve aqui em várias oportunidades também. Sua participação mais recente foi no episódio em que falamos do seu site, Cultura Pop Rigor. Mas, como eu falei, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar mais uma vez? Sim. Então, eu sou André Tinoco, eu sou formado em Geografia, né? Sou professor de Geografia e, né, também um apaixonado por cinema e além de arte em geral, né? E aí faço parte do Cultura Pop a Rigor, junto com meus irmãos, o Mark Tinoco e a Adri Tinoco. E você poderia falar um pouquinho do Cultura Pop a Rigor e também do podcast Conversa Fiada Matou Carambola? Sim, então, o Cultura Pop a Rigor, a gente tem alguns anos já, até me fugiu agora, eu não lembro agora se é 5, 6 anos, enfim. E há algum tempo a gente está com o podcast também, né? Cultura Pop a Rigor, basicamente, a gente fala de cinema, série, né? Tem algumas postagens também sobre outras mídias, como jogos, né? Games, que às vezes tem postagens de outras pessoas no site. E a gente começou já há algum tempo o podcast, que é o CFMC, Conversa Fiada Matou Carambola, onde a gente fala de alguns temas, né? Principalmente de filme, tem o CFMC no cinema. A gente, desde que o programa, o site começou, tempos atrás, né, a gente falava bastante de blockbuster, lançamentos. Hoje a gente tem feito mais, né, fugido um pouco dessa questão de blockbuster e tem feito alguns programas com alguns temas específicos, né? Agora, recentemente, fizemos o podcast sobre as adaptações do Beijo no Asfalto, né? É o podcast que acabou de ser lançado essa semana, que é a peça do Nelson Rodrigues. Aí falamos das 3 adaptações, inclusive convidamos até o Thiago para participar do programa. E, além disso, além do CFMC no cinema, fazemos também o Sessão Tokusatsu, né? Que é falando das séries Tokusatsu, que é outra mídia, né, outro gênero que a gente gosta bastante. E, além disso, às vezes fazemos literalmente conversa fiada mesmo, falando de aleatoriedade, né, temas que estão aí, de alguma maneira, presentes na sociedade, na cultura pop. Às vezes também fazemos programas para discutir esses temas variados. Esse que é o Cultura Pop a Rigor.
E você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Como eu tô em correria também, né, negócio de doutorado e tal, tendo tempo para ver menos filme, mas essa semana eu fiz uma revisão, né? Eu revi o grande clássico, né, do Faroeste, que é o Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. Tava ali na Netflix, né, tava para sair essa semana da Netflix, e aí eu, né, tô pouco tempo de ver filme, né, então vou escolher um filme que eu sei que é bom, que é muito bom para rever, aí eu fiz essa revisão no Era Uma Vez no Oeste, né, Sérgio Leone, né, grande diretor italiano, né, dos Faroeste, e esse filme com o Henry Fonda, Cláudia Cardinale, Charles Bronson, né, é fundamental para quem quer, né, conhecer mais, né, assistir mais sobre os filmes faroeste, né, da época. Estava na Netflix, mas saiu essa semana, é por isso que eu revi. Foi basicamente o filme que eu vi recentemente. E você, Agnes? Eu também acabei vendo uma coisa no streaming que eu gostei muito, mas não foi uma revisão, foi o REC 2, né, que eu tô até pra ver. Eu gosto muito, muito, muito do primeiro REC, né, o filme de terror de found footage. Eu sou grande fã de found footage, e eu finalmente vi o 2, né, e eu achei divertidíssimo, assim, achei quase tão bom quanto o primeiro, mas eu acho que ele tem suas barriguinhas ali no meio, mas o final dele é brilhante, assim, o final de REC 2 é brilhante e divertidíssimo, assim, recomendo demais. Me recomendaram recentemente esse filme. É muito bom. REC, eu gosto muito do primeiro. O primeiro é, assim, acho que é... Não sei se... são poucos filmes como, talvez o mais próximo de REC que a gente vai ter é o Plano de Sequência dos Mortos-Vivos. Eu acho que é o paralelo que eu faço, mas o REC 2 também é muito divertido, muito divertido. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é muito divertido. O primeiro eu vi também, o 2 eu ainda não vi, não. Recomendo. Acho que o 2 ainda, ele tenta expandir algumas coisas, mas acho que a experiência funciona de novo, mas o roteiro deixa um pouquinho a desejar, mas ainda adorei o filme. Ainda adorei o filme. Essa semana a gente está encerrando a nossa viagem pelos 5 continentes, né? E eu sempre gosto de lembrar aqui que, ainda mais agora com a presença dela, né, que foi justamente um podcast da Agnes que me inspirou a fazer essa homenagem, né? Na verdade, foi o podcast dela junto com uma conversa que eu tive com o Ricardo Bretas, com quem a gente gravou o episódio sobre Osmani Sembene, que me inspiraram para pegar esse mês, julho, para a gente explorar outras cinematografias, né? E antes de a gente entrar no tema principal da semana, eu queria perguntar para Agnes, para ela falar um pouquinho de como era o projeto. Você podia falar? Tinha um podcast chamado Volta ao Mundo em 80 Filmes, né? Um podcast que eu gostava bastante de fazer, mas por motivos de força maior tive que parar. Quero em algum momento voltar a ele de alguma forma. Que ele partia de um interesse meu de conhecer cinemas novos, né? De conhecer novas cinematografias. Então toda semana fazer uma crítica de cinema curta de um filme diferente, de um país diferente. Nunca repetia. A ideia era que sempre fosse algum filme que eu nunca tivesse visto, então era meio que minhas primeiras impressões. E também eu tinha a regra de não conhecer nada da obra da pessoa que dirigiu o filme, né? Então, inclusive, eu pensava, acho que acabou tendo algumas coincidências aqui com as escolhas do Thiago para os episódios que eu participei, porque no episódio sobre Sembene eu falei que foi um filme do Sembene, que a gente discutiu, inclusive, o Muladê, que me inspirou um pouco a fazer esse podcast, inclusive também com o próprio Ponto Cego aqui. E a Kira Muratova, ela era alguém que estava um pouco na minha vontade de assistir mais, mas não acabava que ela não cabia no podcast, porque eu já tinha assistido o filme dela, mas era alguém que eu queria muito falar mais sobre, porque eu gostei muito do filme que eu tinha visto e que a gente vai discutir hoje também. E mais, né? Você lembra como é que surgiu a ideia de fazer esse episódio, né? Sim, foram conversas nossas sobre minhas enlouquecidas com ter gostado muito do The Long Farewell. Eu acho que a Flá do acervo soviético postou algum filme dela, e aí você me marcou falando que queria fazer um episódio, né, sobre isso daí. Eu falei assim, bora, eu nem conhecia, assim, fui conhecer ela agora.
né? E agradeço muito a você e a Flá também, né? Por ter me apresentado a ela. Sim. Uma outra pergunta, não, mas essa pro Dré, porque essa daí eu já fiz quando você esteve aqui, lá no episódio do Sembene. Ô Dré, você costuma explorar outras cinematografias? Porque assim, a gente é assaltado por filmes de Hollywood a todo momento, né? É aquilo, mesmo eu já tenho anos tentando assistir menos filmes estadunidenses. Quando eu vou fazer minha lista de filmes vistos, sempre a maior parte são de filmes estadunidenses. E mesmo eu me forçando para, não, vou assistir um filme japonês, vou assistir um filme italiano, não vou assistir filme, né, dos Estados Unidos. Mas acaba sempre ele assumindo o primeiro lugar. Você tem essa preocupação também? Sim, tem um tempo já, até quando eu e meus irmãos começamos nessa de pesquisar mais sobre cinema, né? Não só ver aquilo que, né, saltava mais facilmente na nossa frente, mas de estar buscando, né, conhecer os grandes cineastas e tal. Começou esse interesse também por filmes de outros lugares, né? Porque de fato a gente é muito invadido, né, pelo cinema estadunidense, né? Como tudo em geral de cultura, né? Esse processo vem muito mais, né? Tem uma cultura ocidental e especificamente produtos estadunidenses, né? E no cinema, né? A questão da indústria sempre chegou mais facilmente, né? Eu acho que o primeiro cinema que a gente se interessou, né? Fora dos Estados Unidos foi exatamente cinema oriental, né? Muita influência, a gente já conversou isso, né, no programa do Tokusatsu, por exemplo, foi muita influência desses produtos, séries Tokusatsu e tal, que a gente começou a assistir, então houve um interesse em filmes japonês, né, aí daqui a pouco Hong Kong, né, filmes Kung Fu, filmes chineses. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro cinema, assim, de outra região, outro continente que a gente começou a se interessar, além de assistir algumas coisas de cinema brasileiro que chegava facilmente na época, né, como Trapalhões, né, e outras coisas. E aí, conforme a gente foi, né, crescendo e se interessando mais, aí a gente começa esse interesse em buscar os cineastas, né, os grandes cineastas, os grandes clássicos do cinema, inclusive indo para filmes europeus, né, outros filmes de outros cantos da Ásia, outros filmes. E, de fato, a gente, né, essa ideia mesmo de expandir, né, esse conhecimento de cinema e que acaba expandindo também o conhecimento de cultura em geral, né, ficar preso ao cinema dos Estados Unidos e tal, realmente eu também passei a ter essa preocupação. É sempre um dilema mesmo, né? Eu também faço isso às vezes quando vejo a lista no Letterboxd, né, no final do ano. Às vezes eu faço essa contagem, às vezes continua tendo muito mais filme dos Estados Unidos, mas tenho feito esse esforço, né? Tanto é que o próprio cinema, né, soviético, por exemplo, cinema russo, nos últimos anos que eu comecei a assistir mais, comecei a ter esse acesso. Então, estou sempre buscando fazer isso também. Por isso até que eu aceitei participar hoje, que é uma cineasta que eu também estava com vários filmes, né, no ponto cego, então é uma cineasta que eu queria estar conhecendo mais também. Agnes, eu perguntei já isso naquele episódio do Sam Bain, não já? Sim. Mas eu queria saber, então, porque você falou que no seu podcast vocês procuram também, né, explorar cinematografias de outros países. Você podia me falar como é que se dá o processo de escolha desses países? E mais, né, tem algum que você gostaria de chamar atenção para a gente dar uma olhada, né, para eu linkar aqui nas notas do programa para o pessoal assistir? A gente acaba tendo uma tendência, né, a falar de países com experiências socialistas, mas também não necessariamente, né? A gente tá querendo fazer algumas outras coisas, mas cinemas que tenham uma vertente de esquerda forte, né? Porque é o mote do programa. Mas
A gente já fez alguns. Eu queria muito, eu sempre falo, porque eu acho que é um dos episódios, até hoje, favoritos, os primeiros episódios que a gente fez, mas é falar do cinema da Coreia do Norte, né? Que foi a pesquisa do Gabriel, mas que é um cinema muito rico e que, por todo o estigma que a própria mídia tem com a Coreia do Norte, mesmo a gente de esquerda acaba não olhando muito pro cinema de lá, achando que vai ser pura propaganda sem sentido, enquanto não, é um cinema, claro, é um cinema muito propagandístico, abertamente propagandístico, mas muito humano, não deixa de ser um cinema extremamente humano e muito bonito, né? A gente falamos sobre A Garota das Flores, que é um filme incrível, né? A gente até falou aqui também num episódio do Ponto Cego sobre A Garota das Flores também, porque é um filme muito bonito sobre resistência, acima de tudo sobre resistência, muito mais do que sobre socialismo, sobre a própria Coreia do Norte, é um filme sobre resistência que eu acho lindo, né? Então eu recomendo muito irem atrás do cinema norte-coreano. Meu conhecimento de cinema soviético é muito limitado, assim. Eu conheço aqueles iniciais, né? As coisas do Vertov, do Eisenstein, né? Conheço alguma coisa do realismo socialista e alguma coisa do Tarkovsky, né? Mas eu não tenho muita bagagem sobre outras coisas que não isso, né? Vocês têm assim, familiaridade com o cinema soviético? Se vocês têm, né, o que atrai vocês a esse cinema? Eu, particularmente, não é uma coisa tão grande assim, porque é muito filme. Vou ser bem sincero, quando eu comecei a entrar no cinema soviético, eu vi que é muito, muito, muito filme. Eles produziram muita coisa. Claro, foi um país muito rico, né, em certo momento. E é muito interessante, porque realmente é um cinema muito diverso. Acho que a gente fica muito com esse estigma também do cinema de propaganda, que é muito bom, né? Eu sou uma grande fã de cinema de propaganda, na real, tenho muito interesse sobre cinema de propaganda. Mas tu vai entrando, tu vai descobrindo um cinema muito diverso e com muitas fases, né? Acho que é um cinema muito marcado pelas fases do regime, né? O regime soviético, ele mudou muito durante o tempo, né? E isso é muito marcado no cinema, é muito interessante. Eu gosto muito de filmes do final do período soviético, por exemplo, e que isso expandindo um pouco também para a Alemanha Oriental, por exemplo, que também tem um cinema muito interessante, que é um cinema muito melancólico e muito muito triste com um país que não foi, né? Um país que tentou ser essa grande potência e por diversos motivos não foi. Né? Tem um filme que eu gosto muito mesmo, que eu recomendo muito assistir. Deixa eu pegar o nome em português. Noite de Inverno em Gagra, que é um musical sobre sapateado no final da União Soviética, assim, sobre como o sapateado foi uma grande febre nos anos 50. Era algo que tava sempre na TV, todo dia na TV tinha alguém fazendo sapateado, tinha shows de sapateado pelo país, e que foi diminuindo com o tempo, e é sobre um jovem que encontra talvez o grande sapateador da história da União Soviética, do auge do sapateado, e quer ter aula com ele porque ele quer fazer alguma coisa diferente, né? E é muito sobre esse cara mais velho retomando a sua própria paixão pelo sapateado que ele perdeu e também pela própria vida, né? Pela própria arte, pro próprio visão de futuro, né? Tentar pensar em um futuro possível, né? Acho que é um filme muito bonito esse A Noite de Inverno em Gagra. Recomendo demais, assim, é um filme que eu adoro, assim, me impressionou demais. É um filme que eu não tava dando nada. É um daqueles que eu não tava dando nada, e quando eu fui ver, é uma obra de arte incrível. E você, Deré, você tem alguma experiência com o cinema soviético? E qual que é? E se tem algum filme que você gostaria de recomendar para as pessoas? Sim, né, como eu estava até falando dessa coisa, né, de começar a pesquisar outros cinemas e tal. E aí o cinema soviético eu sempre tive interesse, né, em conhecer mais, né, por conta dessas questões políticas mesmo, né, inclusive tem essa questão realmente do cinema propagandista e tal, que eu também acho interessante conhecer. Mas eu acho que o primeiro contato, né, com filmes soviéticos e tal, ou russos,
deve ter sido o Eisenstein mesmo. Eu acho que a gente comprou DVD na época. Aí provavelmente os primeiros que eu vi foi o Encoraçado Potemkin e A Greve. Né? Tem um filme dele também sobre essa questão do movimento de greve de operários e tal. Mas provavelmente foram os primeiros. E aí já tinha entrado um pouco, né, com nome russo, né, sempre tem um problema, né, mas é o Tarkovsky, né, falar nome russo, eu sempre vou ter problema com isso, né, mas o próprio, né, Solaris e tal. O primeiro contato foi mais através desses cineastas. E aí, recentemente, né, que eu fui conseguir ver mais filmes, né, isso nos últimos 2 anos aí, com vários filmes soviéticos, russos sendo disponibilizados, né, no YouTube, naquele canal CPC UMES, né, que é do Centro Popular de Cultura, né, da União Municipal dos Estudantes, né, que é ligada à UNE, né, lá em São Paulo, e eles têm um canal que começaram a disponibilizar diversos filmes, né, soviéticos. Inclusive passou lá, botaram lá o próprio Solaris, né, o Espelho também e outros filmes, né, clássicos assim. E aí que eu fui entrar em contato com outros cineastas, né, além do Tarkovsky e do Eisenstein, aí que eu fui ver alguns outros filmes, né. Inclusive de um cineasta também que passou vários filmes que eu gostei bastante, que é o Mikhail Ron, né, que tem um documentário dele que é o Fascismo Nosso de Cada Dia, que vai falar exatamente, né, do nazifascismo, né, com várias imagens do período, né, um documentário da década de 60 que eu gostei bastante. E ele também fez alguns filmes dessa questão do propagandismo, né? Tem 2 filmes dele que também estiveram disponíveis nesse canal, não vou lembrar o título agora, mas que era sobre o Lenin, né? Sobre a campanha lá do início da Revolução Russa, e outro mais que se passava mais já, né, pós-revolução, já durante ali o início ali do governo bolchevique, né? E são bons, eu gostei, né? É isso que a Agnes estava falando também, falar de fato sempre propagandista, mas que tem filmes bons também, bastante interessante. Tem esses 2 filmes dele que eu assisti e gostei bastante. E um outro diretor que aí eu fui entrar em contato também através desse canal no YouTube, né, do CPC UMES, é o Mikhail Kalatozov, né? Eu espero estar falando certo. Que aí que eu vou recomendar, né, 2 filmes dele que eu gostei bastante, inclusive um é o Quando Voam as Cegonhas, que eu acho que foi exatamente o primeiro que eu assisti foi meus irmãos que descobriram, né, começaram a ver o Mark e a Adri, começaram a ver os filmes nesse canal, e aí que eu fui começar a ver também. Aí o Quando Voam as Cegonhas foi exatamente o primeiro que eu assisti nesse canal. Aí comecei a ver outros. Estou até hoje com alguns que eu baixei quando eles postaram no YouTube e não tive tempo de assistir ainda. E esse, Quando Voam as Cegonhas, é de 57. Né? Então tá ali naquele contexto ali bem no período da Guerra Fria mesmo, né? E naquela coisa da União Soviética. E é um filme focado na questão da guerra, né? Uma história de romance, né, como a guerra separou, né, um jovem casal, né, e assim, é um filme muito bom, né. Ele também tem um outro filme dele que se eu não me engano, é A Carta que Não Se Enviou, que também é muito bom. Esse é muito bom também. Gostei bastante também. E é também esse contexto, né, da guerra, né, esse contexto também. Ambos com uma atriz também que eu gostei bastante, tá nesses 2 filmes dele, que é a Tatiana Samoilova, né? Então eu tô gostando bastante de assistir mais filmes do cinema soviético, né? Esse serviço dele nesse canal do YouTube facilitou muito para estar conhecendo mais esses diretores. Se eu puder fazer um adendo, eu queria recomendar também o canal da Masfilme, da produtora, que acho que ela ainda está em atuação, mas é a produtora, basicamente foi a produtora do governo,
durante o período soviético, que disponibiliza muitos filmes clássicos no próprio canal do YouTube, infelizmente só com legenda ou em inglês ou espanhol, né? Tem essa barreira da língua para legenda. Mas o Noite de Inverno em Gagra tá lá, então se quiserem assistir, tem o filme lá e tem praticamente todos os filmes do diretor do Noite de Inverno em Gagra, o Karim Shakhazaranov. Também, nome soviético é difícil de falar mesmo. E uma pergunta, André, esse foi o primeiro contato que você teve com a Akira? Sim, com a Akira eu já tinha ouvido falar, né? Já tinha nessas pesquisas, né, sobre diretores, diretoras, e ainda mais com esse interesse no cinema soviético, eu já estava com o nome dela, com alguns filmes para pesquisar, mas foi o primeiro contato que eu tive. Até por isso que eu aceitei meu participar, que acaba sendo um motivo a mais para agora, se eu vou baixar esses filmes e vou ver. Mas foi meu primeiro contato, sim. E, Agnes, como foi seu primeiro contato com ela e o que te levou a propor, né, a gente falar dessa diretora aqui no programa? Meu primeiro contato foi com o primeiro filme que a gente vai discutir hoje, O Longo Adeus, né? Uma época eu fiquei com uma pira de assistir todos os filmes citados naquela série sobre a história do cinema do Mark Cousins, a história do cinema Uma Odisseia. E ele é um dos filmes citados. E eu gostei muito do filme, achei o filme muito, muito poético, assim, muito, muito bonito, como, já queimando um pouco de pauta, assim, mas como constrói toda uma poesia a partir em cima de diálogo, né? Eu fui muito, os filmes dela são em cima muito de diálogo, mas tem toda uma poesia própria, muito única dela, assim, que eu até vai olhar outras diretoras soviéticas que também trabalham muito com diálogo, né? Como acho que é a húngara, a Marta Mészáros, que também é um cinema muito em cima do diálogo, mas tem tanto a Marta Mészáros quanto a Kira Muratova, elas têm nessa dinâmica delas poéticas muito próprias, assim, um domínio da linguagem do cinema e da linguagem do diálogo, que eu particularmente acho uma coisa muito difícil de fazer, muito único, que me apaixonou muito. Então, quando eu já tava querendo ver mais filmes dela, e quando apareceu a oportunidade lá com a Flá postando no acervo soviético, eu sabia que seria aqui o espaço que alguém ia querer conversar comigo sobre o cinema dela. E vamos falar um pouquinho dela. Ela nasceu em 1934, em Soroka, na região da Bessarábia, atualmente parte da Moldávia, e à época parte do Reino da Romênia, né, de pai russo e mãe romena, ambos membros ativos do Partido Comunista. O pai, o Yuri Krotkov, era participante do movimento guerrilheiro antifascista durante a Segunda Guerra Mundial, né? Eu escutei num podcast falando que ele era paraquedista, né? E ele acabou sendo preso pelas forças romenas e foi baleado após o interrogatório, né? E depois da guerra, a Kira viveu em Bucareste com a mãe, que era médica ginecologista, e depois faria carreira no governo da Romênia socialista. Ela inicialmente estudou filologia na Universidade de Moscou. Em 1954, ela se inscreveu no Instituto Gerasimov de Cinematografia, também em Moscou, onde se especializou em direção de cinema com o próprio Sergei Gerasimov, né, graduando-se em 1959. Ao se formar, obteve um cargo de realizadora no estúdio cinematográfico Odessa, na cidade homônima, situada às margens do Mar Negro. Ela dirigiu seu primeiro filme profissional em 1961 e continuou trabalhando no mesmo estúdio até que um conflito profissional a levou para mudar-se para Leningrado em 1978. Lá realizou filmes no Len Film Studio, regressando depois para Odessa. Seus filmes foram constantemente criticados pelas autoridades soviéticas, já que sua linguagem cinematográfica não obedecia aos cânones do realismo socialista. Por várias vezes e por longos períodos, a cada vez, ela foi proibida de trabalhar como diretora. A estudiosa de cinema Isa Willinger comparou a sua forma cinematográfica com as da vanguarda soviética, especialmente o Eisenstein. Uma pergunta, vocês viram que os filmes dela foram muito impactados pela censura soviética, né? Eu acho que o primeiro filme que a gente vai falar ficou 15 anos proibido de exibir, né? Acho que foi 15 anos.
Uma outra coisa, né, que eu queria perguntar, o fato de elas se estabelecer em Odessa, ou seja, distante dos centros oficiais de Moscou, em que medida isso contribuiu para a sua liberdade estética? Eu imagino que deva ter contribuído bastante, né? Porque, de fato, o cinema soviético ali, nesse período aí dos anos 60, 70, ele tinha uma predilência muito grande pela essa ideia do realismo socialista, né? Era quase que Era basicamente uma regra de que os filmes deveriam seguir esse modelo, mas tanto ela como diversos diretores, inclusive o próprio Tarkovsky, né? Tentavam utilizar outras formas de estética para contar suas histórias, né? Então acho que tá um pouco longe desse espaço mais central de controle governamental, acho que ajudou. O próprio Tarkovsky muito saiu do país, muito tentou se afastar da própria política central. Acho que, inclusive, o último filme dele ele filmou na Suécia, né? O Tarkovsky, então, para fugir um pouco dessa lógica do realismo socialista sendo entre aspas, única forma de fazer cinema. Eu vi só 3 filmes dela. Vi esses 2 que a gente vai comentar e vi Breves Encontros. E eu fiquei impressionado como o Breves Encontros dialoga tanto com o Longo Adeus quanto o Conhecendo o Grande e Vasto Mundo. Né? Eu achei que esses 3 filmes conversam muito bem. Principalmente se você adicionar o Breves Encontros, fica muito interessante, assim. Assim, porque a história é de mais um triângulo amoroso, mas desse caso é a atriz que faz a Lyuba é uma moça do campo que certa vez, né, ela estava lá na casa dela, não, estava no trabalho dela, que ela era garçonete, e aí chega um geólogo. E esse geólogo, né, conversa com ela, sempre muito simpático e tal, e ela acaba se apaixonando por ele. E é interessante porque assim, tanto a profissão de geólogo quanto a profissão de arqueólogo são 2 profissões que são meio que livres do controle estatal, né? Porque eles estão sempre zanzando, né? Então, isso daí é um ponto de convergência com o do Longo Adeus. Aí ela se apaixona pelo cara, dá um violão para ele e aí resolve ir visitar ele. E aí, quando ela chega na casa, vê a esposa dele. Ele não tá. A gente não vê o cara no tempo presente, a gente só vê ele no flashback. E quem faz a esposa é a própria Kira Muratova. E aí ela vai morar na casa desse geólogo. Eu gostei de ter visto os 3, assim, porque na verdade eu assisti o Breves Encontros porque achei que a gente ia falar sobre Breves Encontros, né? Eu me confundi, né? Eu assisti o Conhecendo o Grande e Vasto Mundo para conhecer mais da obra dela e acabei assistindo outro, mas aí serviu. Você tinha perguntado exatamente essa questão da censura, né? E aí, assim, realmente, eu não estudei a fundo, né? Mas pelo que eu estava pesquisando, né? O que eu estava lendo, né? Porque a gente sabe, né, que o governo da União Soviética, obviamente, né, tinha essa questão de acompanhar muito, né, o que estava sendo falado, né, o que estava sendo dito nos filmes de crítica ao regime, né, e também de crítica a valores, né, os status sociais. E aí, pelo que eu estava lendo, né, pelo menos alguns críticos, né, alguns jornalistas assim, apontam essa questão da censura do Longo Adeus, né, que de fato, né, ele parece que ele é lançado oficialmente em 1987 apenas. E aí alguns jornalistas críticos falam exatamente dessa questão da mulher mesmo ter sido um motivo, ou um dos motivos centrais, né, porque a mãe, né, que é personagem central, né, no filme, é um personagem feminino, né, pode-se dizer uma mulher emancipada, né? Trabalha, cria um filho sozinha, e aí isso seria, né, estaria ali questionando alguns valores da sociedade, né, que tem a ver exatamente com essa questão das opressões marxistas e tal.
E aí o filme teria sido, e esse teria sido um motivo central, né? Porque o filme, né, a gente vai falar mais aí pra frente, mas tem ali um questionamento dos papéis que são reservados, né, para as mulheres, né? E aí esse teria sido motivo central para essa crítica, né? Como também li, né, é uma diretora que não se colocava, né, não se dizia enquanto feminista e tal, mas os filmes, sem dúvida, discute essa questão do feminino, né, o papel que é reservado às mulheres e de fato a personagem do filme é uma mulher que de fato é uma mulher emancipada ali que luta para criar o filho sozinho, né? Então isso aí foi apontado mesmo como um motivo central para a censura. Mas a gente já pode ir para os filmes? Sim. Agnes, tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado, não perguntei? Tem alguma coisa que eu deveria ter falado, não falei? Acho que não. Da minha parte, não. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pela Akira Muratova. Então, a Agnes escolheu um filme dentro desse tema a que eu ainda não havia assistido e outro a que o Dré ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Agnes, qual foi o filme que você escolheu para mim? O Longo Adeus, de 1971. O filme foi escrito por Наталья Рязанцева. Atuam no filme Зинаида Шарко. Олег Владимирский. Юрий Каюров. E Светлана Кабанова. Ivegenia foi abandonada pelo marido e criou sozinha Sasha, que se tornou sua única razão de viver. Mas agora que ele é já um adolescente com vontade própria, sente um grande desejo de visitar o pai, que vive do outro lado do país. Compreendendo as suas razões, ela deixa-o passar uma parte do verão com o progenitor. Mas quando o rapaz regressa, ela sente o diferente. Preocupada com a mudança de comportamento do filho, Ivegenia lê uma carta que o ex-marido lhe envia, descobrindo que o rapaz faz planos para se mudar definitivamente para a casa do pai. Um drama existencial escrito por Natalia Rejantseva e filmado em 1971 pela ucraniana nascida na Moldova, Kira Muratova. O Longo Adeus esteve em competição no Festival de Cinema de Locarno, em 1987, ano em que foi exibido pela primeira vez, depois de vários anos esquecido, onde recebeu o prêmio Free Press do público. Essa sinopse vem do site Filme Cartaz. O que você achou do filme? Bom, eu gostei, né? Gostei bastante, né? Do Longo Adeus, né? E acho que isso que a gente estava conversando, né? Do cinema soviético, né? E dessa questão que de fato difere, né? Como eu falei, né? Não sou especialista, mas pouco eu consegui ver, né? Do realismo soviético. E a Akira Muratova de fato difere disso, né? Do cinema que ela faz, né? É um cinema, de fato, bem intimista, né? A forma como ela conta a história, né? E as opções também estéticas e tal, de enquadramento, né? De como ela trabalha os temas, né? E é interessante, né? Isso que a gente estava falando também, esse próprio título do filme, né? O Longo Adeus, né? O filme basicamente trabalha nessa tensão, né, entre mãe e filho, né, que o Sasha é de fato um adolescente típico, né, que está questionando a vida que leva, né, e essa coisa do pai ter sido ausente, né, durante maior parte do tempo, né, que é uma coisa comum, né, em diversas famílias em qualquer parte do mundo, e que reaparece, né. E aí passa para ele uma coisa assim de uma outra vida, né, diferente da que ele leva ali, né, que ele está já naquela vida normal de escola para casa, né, e essa fase da adolescência, de fato, uma fase que se começa a questionar mundo, né, questionar tudo, e o pai dele nessa vida, né, de viver viajando e tudo mais, ele estava na Sibéria, né, e ele passou esse verão com o pai e agora
começava a planejar morar com o pai, né? E aí a gente, né, acompanha por um lado essa insatisfação dele, né, com a vida que leva ali, e do outro lado a, a mãe dele, né, que eu tenho muita dificuldade para falar o nome da personagem, que descobre, né, como diz a sinopse, ela lê essa carta e começa a descobrir essa ideia dele de morar com o pai, e é como se de fato o mundo dela estivesse acabando ali, né, caindo, né, porque a vida dela é de fato o filho, né, ela trabalha como tradutora, né, e cuidar do filho, né, essa de fato, e aí entra nessa coisa de que o cinema da Muratova, né, pelo que eu consegui ver agora e ler, vai muito nessa coisa, né, do papel da mulher, né, a questão do feminino de fato é algo marcante ali, algo que está presente no filme, essa questão, né, dela ser mãe, ao mesmo tempo ali uma mulher emancipada, de fato, está ali lutando para trabalhar e criar um filho, né? Então, eu acho que essa é uma questão central que é trabalhada no filme. E, basicamente, esse título, né, O Longo Adeus, tem tudo a ver, porque, basicamente, o filme é isso, né? Essa coisa de que o filho cresceu e vai embora uma hora. Então, é o modo como que a mãe, né, vai ter que lidar com isso. E aí eu acho que a forma, né, como a Muratova conta a história, né, que é uma história que poderia cair num melodrama, né, trabalhando por outros diretores, mas a forma como ela filma e tudo é realmente tem uma construção, uma marca própria ali muito boa, que inclusive é outra coisa também que eu estava lendo, né, que ela foi redescoberta, né, porque como teve essa questão da censura, né, e aí, tanto que esse filme é lançado uns 15 anos depois, né, e aí tem momentos assim que ela foi redescoberta. E aí uma discussão que eu li é que alguns falavam como se ela chamasse atenção, né, como vai ter depois algumas mostras do cinema dela, né, passar alguns festivais, e alguns falam como se ela tivesse chamado a atenção só por ter tido o filme censurado, né, tipo assim, foi redescoberta e agora... Mas não, é uma cineasta muito interessante, com um trabalho, né, ali de construção, tanto da narrativa, da estética do filme e tudo mais, muito interessante, né? Então, eu gostei bastante de ter tido essa oportunidade de ter esses dois filmes dela, né, para conhecer o trabalho dela, e, de fato, é alguém que tem que ser vista não só por ter sido censurada e tal, mas porque realmente é uma cineasta de muita qualidade, pelo que eu consegui ver desses dois filmes. Bom, isso aí para começar. Agnes, foi a primeira vez que você assistiu esse filme, o que você achou dele na época e agora nessa revisita? Eu tinha gostado muito, na real, acho que eu gostei mais revendo do que na primeira vez, né, acho que é uma coisa constante que acontece comigo com filmes que eu gosto, mas é um filme, diria que pra mim, pra primeira vez quando eu vi que era um momento onde eu tava expandindo meus horizontes, foi um filme diferente, né, por essa questão muito calcada no diálogo, como eu falei, mas que me interessou muito, né. Acho que bem como o André falou, ele trata sobre um momento muito específico da vida desses dois personagens, mas não necessariamente algo incomum, né? Esse momento do adolescente estar querendo achar sua própria identidade, mas ao mesmo tempo uma mãe que tá querendo, vai ser obrigada a achar também sua própria nova identidade, porque a sua identidade foi baseada na criação desse filho, né? E eu acho que é um filme muito bonito, em exatamente naquilo que o André falou, de não cair no melodrama. Não que seria um problema, mas eu acho que é uma escolha muito, muito consciente da diretora, de que é uma história com muito mais complexidade, muito mais nuance pode ser trabalhada do que o melodrama de briga familiar, né? É um filme que ele tá querendo realmente mostrar o lado desses dois personagens e deixar que o público decida ou não decida, né? Acho que não existe uma posição que o filme exatamente quer te dar, quer ficar do lado de um personagem ou de outro, mas sim de entender
que a vida ela é um constante movimento, né? Acho que esse longo adeus faz parte dessa ideia, desse longo processo que é a vida, né? E desse momento que faz parte exatamente repetido da vida, de afastamento dos filhos, da família, mas, né, desse lado para a mãe meio traumático de esse pai que foi ausente agora vira esse novo modelo, né? Acho que todo o trabalho que, em teoria, ela mesma teve para dar uma boa vida para esse filho agora se desfaz, aparentemente se desfaz na frente dela, com o filho querendo morar com esse pai que nunca teve ali, nunca teve presente, né? Pela primeira vez ele vai aparecer. Então acho que é muito interessante como o filme vai mostrar uma coisa banal, né? Uma história comum, acho que não necessariamente banal, mas comum, de uma maneira muito de olhar para esses personagens com carinho, né? Acho que é uma maneira muito carinhosa, mas sem tirar esse lado da melancolia mesmo. Tem o filme inteiro ele é marcado pela essa melancolia, tanto da mãe quanto do filho. O filho ele tá muito querendo sair desse ciclo familiar, desse núcleo familiar, mas ele também tem uma melancolia de deixar essa mãe, né? Que ele não consegue admitir, talvez nem queira admitir, por estar querendo viver essa nova experiência, né? Eu acho que é muito bonito o jeito que ela vai tratar esses personagens com muito respeito e com muita consideração mesmo pelas suas individualidades e pelo caminho que eles fazem, né? Pelo caminho que eles traçam. Eu vou te dizer que eu também gostei mais da revisita, porque eu assisti 2 vezes. Mais recentemente foi quando eu assisti anteontem. Muitas das coisas que eu não tinha reparado na primeira vez, eu vi na segunda, né? E eu acho que esse filme se beneficia muito de uma revisita, assim. Por exemplo, eu não sei, eu tava com dificuldade de ver quando foi o momento em que o Sasha foi passar um tempo com o pai, né? E depois a questão de ser arqueólogo, né? Viajei, assim, porque no começo do filme fala que ele teve uma expedição no Cáucaso, né? Aí depois, né, mais tarde, ele está conversando com uma moça e aí ela pergunta e ela fala que ele e o pai são românticos da Idade da Pedra. Aí pergunta o que ele achou. Se achou ferramenta. Aí fala, achei ferramenta, depois achei um barco. E depois, na hora dos slides, né? Na hora dos slides mostra a expedição. Eu não tinha completamente passado por mim, assim, da primeira vez que eu assisti, né? E dessa segunda vez foi muito enriquecedor, assim. Eu vi algumas coisas que eu reparei em alguns detalhes que eu não tinha, que tinham me fugido completamente. Por exemplo, isso aí não ficou claro nem na segunda vez. Isso aí eu escutei um podcast, o Projection Booth fala sobre esse filme. E eles mencionam uma coisa que eu não achei, porque assim, lembra que tem uma determinada cena em que o chefe dela diz que eles iam contratar um tradutor de fora porque não é um assunto técnico, por isso que não sei. Lembra disso ou não? Ao que parece, pelo menos pelo que o pessoal do Projection Booth fala, o que eles estavam contratando, o tradutor, era para o evento, para a festa do final, que no final das contas o tradutor não comparece e ela tem que assumir a tradução. Por isso que ela tá lá cumprimentando as pessoas. Sim. Né? Era outra coisa que eu também não tinha reparado. Sim, sim. Né? São alguns detalhes que a revisita ajudou bastante. O filme tem, né, nos diálogos, né, principalmente de mãe e filho, uma certa teatralidade, né? Tem algumas partes que é praticamente um monólogo, né? Tem um momento do Sasha em casa lá, né? Que ele começa como se estivesse, né, ensaiando, né, um monólogo de uma peça, que é umas construções interessantes também, que foge exatamente dessa questão do realismo, né? Característica que a gente estava falando, que o cinema dela fugia já na época. E eu acho que ele faz isso com uma naturalidade tão grande que dentro do universo dos filmes dela, essa forma de dialogar meio estoica, mas ao mesmo tempo cheia, que ela ao mesmo tempo é
uma entrega tanto quanto estoica, mas cheia de sentimento, né? É muito único dela. Gostaria de falar com vocês um pouco dos personagens, falando do Sasha. Você começa o filme, assim, isso tudo que vocês mencionaram, de ele estar dividido e tal, mas você começa com o filme espantado, né? Porque a quantidade de mulher bonita dando em cima dele é impressionante. Assim, eu fiquei assim, pô... Né? Primeiro foi a Masha, Sim. E depois foi a Tatiana Kartseva. O que vocês acham, assim, tipo, que a rebeldia dele é uma resposta ao controle da mãe ou é típica da adolescência? Porque eu acho que no final das contas todo mundo tem esse período, né, da morte dos pais, por assim dizer, né? Eu acho que é um pouco... Eu não achei ela uma mãe particularmente controladora, não sei se é também a minha experiência, né? Mas ela é... Esse mês a gente gravou o episódio do Peter Jackson, do Brain Dead, ela nem se compara com a mãe do Brain Dead. Sim, eu acho que ela é uma mãe que é isso, que ela não sabe muito bem como criar um filho, nunca ensinaram pra ela como é que se cria um filho, e ela vai do jeito que ela consegue ir tateando, né? Então, claro, ela é uma mãe coruja, assim, de querer proteger o filho de tudo, querer proteger o filho do mundo, mas ainda assim veio de um lugar de extremo carinho mesmo, de extrema preocupação consigo mesmo até, com o próprio medo de perder esse filho, mas eu acho que é isso, acho que faz parte dessa, como tu disse, dessa morte dos pais, que é natural da adolescência, assim, do início da juventude, de querer se libertar e se colocar no mundo, e talvez em um primeiro momento seja sair de um núcleo familiar para entrar em outro, assim, acho que eu, que tive pais separados, consigo me entender um pouco nisso. Eu concordo. Também não achei ela uma mãe, né, castradora, né, controladora nesse nível. É mais essa questão do carinho, do cuidado, né? Então, ser mãe coruja mesmo. Mas a gente vê que ele, né, tem certa liberdade, né, de andar, de sair e tal. Mas é muito mais uma questão da adolescência mesmo. Chega uma hora que começa a questionar, né? Principalmente quem está ali no dia a dia, né? Que cuida, ama e de alguma maneira bota algum limite, né? E tem uma hora que tem que botar um limite. E aí quando chega na adolescência, essa fase, né, de contestação e tal. E aí entra em contato com o pai dele, né, que é arqueólogo, né, começa a visualizar uma outra vida que teoricamente seria de mais liberdade, né, por estar em outros lugares, e aí eu vejo que é muito mais por isso, né, muito mais essa coisa da adolescência mesmo. A Agnes falou um pouco da experiência, né, eu não sou filho de pais separados, mas eu, né, sou casado, tenho uma enteada, e eu vi muito dessa questão do Sasha, nessa relação com a mãe e com o pai, um pouco na minha própria enteada. Que às vezes o pai que não está no dia a dia, na verdade, né, não está ali tendo que dizer não e tal, é muito mais fácil aparecer, né, e aí o filho visualizar uma outra vida, né, teoricamente vai ser melhor, mais livre, né? A contestação é com a mãe, porque é quem cuida diariamente, né? Quem tá cuidando diariamente tem que botar limite. Então eu vi muito mais por esse lado. Eu acho que o filme, ele não coloca a Genya de um lado negativo, né? Pelo contrário, assim, ela teve uma determinada cena em que eu gosto muito, em que ela tá no correio, porque aí o filho, sabendo que ela ia abrir as cartas dele, pede pro pai mandar as cartas pro correio. Aí ela, sabendo disso, vai no correio interceptar as cartas. Aí, depois que ela leu a carta do pai, ela tá lá no correio, não sabe muito o que fazer. Um senhor pede para ela escrever uma carta para ele porque ele tá sem óculos. Vocês lembram dessa cena? E ela, com toda a boa vontade lá, foi escrever a carta longa pra caramba, contando. E eu acho que muito daquilo, né, que ele sempre ele tá lá pedindo para elas visitarem ele,
né? Porque faz tempo que ele não vê elas, as filhas, né? O cara escrevendo para as filhas. E aí eu acho que ela viu muito o que estava se aproximando para ela, né? Esse troço dessa ausência dos filhos. Eu acho que foi isso que me chamou atenção nessa cena. Mas uma outra conexão desse filme com O Breve Encontro é porque, assim, a personagem principal, a personagem da Kira Muratova, no Breve Encontro, ela trabalha com a SEDAI lá, com a Sabesp, com o setor de águas lá da região, né? E ela é muito engessada por conta da burocracia, da corrupção e tal. E aí a Kira Muratova foi chamada a atenção por retratar esse tipo de coisa, né? Tem que falar bem do serviço público e tal. Então ela resolveu, no filme seguinte, ela já começa falando sobre as maravilhas da irrigação, as maravilhas, né, do sistema de águas que tem na Ucrânia, né? Eu acho que isso aí foi meio que uma resposta dela a essa admoestação que ela sofreu. E uma outra coisa que me chama a atenção também é que ela, apesar de ser intérprete, né, e relativamente um certo conforto na vida, ter dinheiro para ir ao teatro e tal, mas ela mora num quarto, né? Assim, o apartamento deles era um quarto que ela dividia com o Sasha, com um divisor assim, a cozinha. E o Sasha, ele viu os slides na porta de entrada, né? Isso aí me chamou atenção também. Mas em termos da recepção, né? Como eu mencionei, ele foi censurado, ficou 16 anos sob censura, né? Vocês conseguem ver por que ele sofreu esse tipo de censura? Eu só consigo ver aquilo que eu tinha comentado, né? Mas é essa questão mesmo que eu tinha falado e que você até falou agora aí também, né? Da questão da mulher, né? Eu consegui ver por esse lado, porque pensando em como a censura agia, né? Não é um filme que vai ter críticas diretas, né, ao governo, ao regime, mas eu acho que essa questão dos papéis, né, sociais, essa questão dela ser uma mulher emancipada, né, e outros críticos que eu li falando também, né, também disseram isso, que talvez essa questão de como a personagem é colocada como uma mulher emancipada, que trabalha, que, né, tá lutando ali para cuidar do filho, e o regime pode ter visto como uma crítica, né, aí ao status quo, né, naquele período. Isso que eu consegui ver que poderia ser o motivo da crítica, da censura. Eu também, acho que vou junto com o André. Inclusive, essa parte que você falou no início, que eu tinha até me esquecido, né, desse momento mesmo, que o chefe dela, né, fala que vai chamar outro tradutor, né, porque vai ser coisa técnica, como se ela não tivesse capacidade, né, para fazer a tradução, né, e aí depois o cara nem vai, é ela mesma que está lá, né, então eu acho que essas cenas assim, né, alguns diálogos ali criticam, né, a condição que tentam, né, colocar a mulher, então eu acho que deve ter sido por esse lado mesmo. Vocês estão satisfeitos? A gente pode ir para o próximo? Sim. Sim. Então vamos lá. Vamos para o próximo filme? Agnes, qual foi o filme que você escolheu para mim? Conhecendo o Grande e Vasto Mundo, de 1978. O filme foi escrito por Григорий Бакланов e pela própria Кира Миратова, estrelam um filme Нина Русланова, Сергей Попов, e Алексей Жарков, Mikhail ajuda Nikolai e Lubia, oferecendo-lhes uma carona até a construção próxima. Eles pretendem trabalhar lá para construir uma nova cidade e companhias. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema, né? Como eu mencionei, esse filme inicialmente eu assisti só para ter o contexto dela, e aí depois eu revi, e assim, tem algumas cenas desse filme que são muito impactantes, assim, né? Eu acho que alguns diálogos, né, como a Agnes bem mencionou, né, a questão do diálogo,
que é bem forte. Filme é um discurso que a Lúbia faz, né? Começa o filme, ela tá decorando, e aí depois você vai ver que ela tá lendo, vai pronunciar esse discurso numa cerimônia de casamento comunitário, né? E aí ela fala um troço que é lindo, assim, que alegria imensa. Estamos construindo uma grande fábrica, estamos construindo uma grande cidade. Casas podem ser grandes, casas podem ser pequenas, mas na verdade isso não importa. A coisa mais importante do mundo é a genuína felicidade. Eles não produzem isso nas fábricas, mesmo nas melhores. E se por acaso você está feliz ao amar alguém, aí então não precisa de mais nada. Aí o Nikolai menciona, quando ela está falando, a gente vê meio que fragmentos, né? E aí no final, quando ela está pronunciando isso no casamento, ela fala assim, então não precisa de mais nada, porque ninguém inventou algo melhor do que isso. Desejo-lhes felicidade e amor verdadeiro. Aí o Nikolai fala que amor é uma paixão temporária, né? E aí ela repete isso, a Lúbia repete isso para o Mikhail, que responde, mas a vida também é temporária, né? Eu achei linda essa composição, mesmo que fragmentada. Outras coisas que eu gostei, ele meio que se aproxima um pouco do realismo socialista, né? Eu acho que porque mostrando o pessoal construindo fábrica e tal. Até algumas pessoas falam que é o realismo socialista tardio, né? E aí você tá vendo Muratova, ela meio que tentando subverter essas estruturas do cinema soviético, né? É um filme de produção, mas tem conteúdo emocional e um psicológico que acaba revelando uma outra camada. Eu gostaria de perguntar pro Dré o que ele achou desse filme. Eu gostei também, né? Gostei bastante, né, do filme. Eu acho que tem alguns pontos que se aproximam, né, do Longo Adeus e outros, né, outras escolhas da Kira Muratova é um pouco diferente, né? O Longo Adeus é de anterior, né? O Longo Adeus é de 71 e esse 78, né? Isso, já ali final dos anos 70, entrando nos anos 80 ali. E aí eu concordo com o que o Thiago falou, né? Esse de fato se aproxima, né, mais nesse tom do realismo nas escolhas, né, que ela faz ali na narrativa. E eu gostei, né? É um filme que, né, é isso, né? Novamente, como os temas que ela trabalha, né? Um filme centrado ali na relação dos personagens, né? Nas relações humanas. E no caso aí é um triângulo amoroso, né? Que se forma entre esse casal, né? Que é a Lúbia, né? E o outro rapaz que eu esqueci o nome, e aí o Mikhail, que eles conhecem ali pedindo carona, né, logo no início do filme, né? E é interessante que tem essas cenas, né, esses diálogos, né, como esse aí, essa fala aí que o Thiago comentou, que é, de fato, um texto bem bonito, que mostra um pouco, né, essa quebra entre os personagens, né, que a Lúbia, a gente vê, né, que ela pensa nisso, né, no casamento e tal, e na mesma hora ela recebe um corte, né, do Nikolai, isso, do companheiro dela, o Nikolai. Na mesma hora ele recebe um corte, né, mostra ali um distanciamento nesse sentido, né, do que é a relação, o que é o casamento. E aí, ao mesmo tempo, ela vai conhecendo o Mikhail, né, que tá ali. É interessante também a forma como vai contando essa história do triângulo amoroso, o cenário escolhido, né? Que eles estão exatamente ali nesse cenário de construção, né? De uma cidade, né? Então, o tempo inteiro é nesse cenário de estão com obra, né? As coisas se desenrolando ali e a gente vai, através de uns fragmentos, né? Através desses diálogos, conhecendo ali o que pensa, né? O que sente cada um desses personagens. Aí eu acho que algumas coisas se aproximam, né, do Longo Adeus, né, que eu acho assim. É a própria essa questão mesmo do movimento, né, como que, em geral, os personagens estão
sempre em movimento, né? Não movimento no sentido, né, de estar indo de um lugar a outro sempre, né? Mas de aquelas cenas assim que eles estão nesse diálogo, né? E o tempo inteiro ali esse movimento de um para o outro. É interessante também as escolhas de enquadramento, né? Que em boa parte das cenas tem, geralmente ela filma, né, fragmentos do rosto e tem alguma coisa se opondo, né, algum objeto assim entre os personagens. Isso acontecia tanto no Longo Adeus quanto nesse Conhecendo o Vasto e Grande Mundo. Ali, né, nesse cenário da cidade em construção, várias vezes que os personagens estão ali naquele diálogo ali, né, o Mikhail e a Lúbia se conhecendo e, ao mesmo tempo, ela cada vez mais se afastando do Nikolai. Então, eu gostei. Achei muito interessante o modo como ela filma, o modo como ela conta a história. E aí eu acho que tem essas proximidades e algumas coisas já diferentes do Longo Adeus. Essa coisa da cidade em construção e a própria forma como o triângulo amoroso vai se desenvolvendo e ao mesmo tempo ela filma, né, bem bruscamente, né, as cenas assim, os cortes, né, são até uns cortes rápidos. Então gostei bastante do filme. E você, Agnes? Essa foi a primeira vez que você assistiu esse filme? Sim, essa foi a primeira vez e eu amei o filme. Eu acho que o jeito que ela, como vocês falaram bastante, essa coisa do cenário, me encantou demais, assim, a gente tá vendo uma construção de amores e desamores ao mesmo tempo, que a gente vê esse cenário de fato, construções que estão indo e vindo, né, esse constante movimento que o Dré falou, de que as coisas nunca estão paradas, né, acho que tem muita coisa no cinema dela, nesses dois filmes, dessa impossibilidade da vida parar, né? Independente do quanto a gente queira, independente do quanto a gente lute contra, a vida tá sempre em movimento e esses personagens também vão estar sempre em constante movimento, né? Eu gosto muito, muito, muito mesmo do uso de cores nesse filme, assim, com os momentos que o vermelho aparece, pontual, mas ainda assim muito, muito carregado, né? Acho que é muito interessante e ver esse amor crescendo ali, acho muito bonito, né? Esse movimento duplo entre um amor que está crescendo e outro que está se desfazendo aos poucos, mas também, ao mesmo tempo, como é no Longo Adeus, é um longo processo, né? Nada é dado pra gente no filme, nos filmes dela, nada é deliberado. Na real, tudo é muito deliberado, nada é entregue pra gente de bandeja, assim, tudo a gente tem que viver o processo, né? Os filmes dela são filmes sobre processos que eles são longos, mas viver eles é o que é o filme, né? É a vida. A vida são esses grandes processos que nos levam a avançar, né? No nosso caminho. E eu acho isso muito bonito, muito, muito bonito. Achei esse, assim, eu gostei mais do que do Longo Adeus, porque pra mim ficou muito marcado como tudo como toda a construção é sobre processo, né? Esse processo da construção da cidade, esse processo das pessoas se conhecendo, das pessoas se entendendo e a vida mudando, né? A vida seguindo e mudando, né? A vida ela nunca vai conseguir ser a mesma porque é impossível, assim, o mundo tá sempre mudando, o mundo tá crescendo, né? Acho que tá ali o nome do filme, conhecendo o vasto mundo, que esse mundo dessas pessoas tá crescendo, tá se tornando mais complexo e é impossível ficar parado diante disso, né? Acho isso muito bonito, essa visão. E, de novo, da mesma forma como no Longo Adeus, não tem um juízo de valores muito forte, não tem algo que é bom, algo que é ruim. A vida tá mudando e isso faz parte da própria vida, né? Viver está em constante mudança e não tem como parar. E exatamente por isso, por não ter como parar, é o que faz a vida meio que valer a pena e faz a vida ser vivida, né? A vida parada, ela não tá sendo vivida. Eu acho isso muito, muito bonito. Ela como tu trouxe, Thiago, ela tem fim, ela não é infinita, mas ela também não é estagnada. Ela
vale a pena estar aqui para ser experienciada, né? Independente do bom ou do ruim, experienciar a vida é o que faz a vida valer a pena. Além dessa relação desses três, né, tem outros amores em vários outros estágios, né? Você lembra do líder do grupo de teatro que é apaixonado por uma das construtoras, que, aliás, a Lúbia sabe rebocar uma parede muito bem, né? Fala assim, nossa, precisar de pedreiro, já sei quem eu chamar. Arranjar pedreiro aqui no Rio de Janeiro tá difícil. Qualquer lugar do Brasil, não é só no Rio, não. Mas, né, tem uma companheira dela que é namorada do líder do grupo de teatro, e o líder do grupo de teatro desistiu tudo, veio por ela, né? E aí eles estão sempre numa discussão, estão sempre discutindo, né? Num outro aspecto, você tem uma outra irmã, uma outra moça que tem uma irmã gêmea, e a mãe quer que ela case, e ela fala assim, não, sem eu me apaixonar eu não vou casar. E aí depois você tem uma senhora que encontra com o Mihail e a Lúbia, e ela deixa cair uma carta, né, de um amor que ela teve, né? E então você vê que assim, tipo, tá todo mundo muito em constante movimento, como vocês falaram, né? E sobre o Mihail, uma coisa que me chamou atenção, principalmente depois daquela cena de inauguração que eles passam, é que ele tá sempre carregando um cravo, né? Quer dizer, na verdade, um não, né? Vários cravinhos, assim, né? Sim. Tanto que no final ele entrega pra Lúbia, né? Finalmente ele acaba entregando pra... Porque eu acho que ele chega no começo, ele tá lá segurando os cravos, aí o Nicolai pergunta, o que você tá querendo fazer? Aí eles começam a discutir, vem as irmãs gêmeas, né? A Vera e a outra, e aí ele acaba dando o cravo pra elas, né? Mas aí no final ele acaba dando pra Lúbia. Como, eu não sei se eu mencionei isso, né? Mas a Lúbia já trabalhou com a Kira Muratova no Breves Encontros. Pela filmografia dela, tem pelo menos um outro filme que ela faz com a Kira Muratova, que é The Turn, é o nome, de 2004. Tem esses 3 filmes dela, da Kira Muratova com ela. Bom, pelo menos, não sei se tem algum outro, isso eu estava vendo na filmografia, que já é desses filmes que a Muratova fez, assim, dos últimos filmes. Tem alguma cena que vocês gostariam de mencionar, além da cena dessas que eu mencionei? Eu gosto muito da cena final do filme, da sequência final inteira do filme, em que Kyle vai encontrar a Lyuba na cidade agora praticamente pronta, né? Eu acho toda aquela sequência da população chegando e se ajudando ali, acho muito bonito, assim. E depois aquele final deles se encontrando e estabelecendo de fato, ok, as coisas vão mudar, a gente vai criar essa nova relação. Eu acho aquele final todo muito, muito belo. Aí ele conversa, falando assim, não, a gente quero te levar para um passeio. Aí ela pergunta, para onde? Para o supermercado? Não, mais adiante. Para não sei onde? Não, mais para cá. E aí não sei o que. Aí o Nicolai já saca, né? Ele fala assim, não, ele tá te chamando para ir para um cartório, né? Para oficializar o casamento e tal. E aí o Nicolai vai embora. E aí ele joga uma pedra. E aí a gente tem um espelho com os dois, com a Lyubia e o Mihail, e aí a pedra vai e quebra o espelho, né, mostrando o que tá mostrando a cidade, né? Tá mostrando o ambiente, né? Como se... Sim. Sei, eu achei bonita essa sequência inteira, como você falou, assim. E você, André, você tem alguma cena que você gostaria de mencionar? Comentamos essas cenas que tanto você quanto a Agnes comentaram, né? Eu gostei bastante dessas cenas. Tem já um tempo que eu vi, né? Por conta da gente ter adiado, eu não vou me lembrar de outra cena específica, mas todas essas que vocês falaram, eu gostei bastante. Eu gostei muito do filme, realmente, né? E tanto o próprio início mesmo, né? Eu achei interessante o modo como começa, assim, que até abrupto, né? Começa lá com eles puxando lá, desatolando, né?
o caminhão, e aí ele dá carona, né, para os dois, e aí tem aquela cena que ele aperta a mão, né, da Lúbia e o Nikolai se irrita, né, e aí começa aquela coisa do troca-troca de lugar, né, de uns... Começa eles no caminhão, aí o Nikolai no meio e a Lúbia na janela. Aí ele falando assim, não, eu não gosto de ficar no meio, eu quero ir pra janela. Aí manda a Lúbia ficar no meio e ele vai pra janela. Aí quando ele começa a reparar que tá rolando um afeto entre o Mihail e a Lúbia, ele fala assim, não, mudei de ideia agora, eu quero ficar no meio. Não gosto de ficar na janela. Então eu gostei desse início, né? Acho que tem o lado cômico ali que eu achei legal na cena. E já mostra, né? Vai construindo essas relações aí logo nesse início e nesse cenário, né? Onde tudo é muito abrupto, né? Esse cenário de construção e tal. Aí eu gostei bastante. Vocês estão satisfeitos? Sim. André? Também. Então, vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, André, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Então, assisti recentemente no streaming, foi na Netflix também, eu assisti um documentário que é o Monet's Daydream, que é o documentário sobre o David Bowie, né? Pega de 2022, né? Um documentário recente, né? Autorizado, né? Esse foi autorizado e eu gostei bastante porque é uma construção diferente assim da maioria dos documentários, né? Inclusive documentários sobre artistas da música, né? Que eu já vi. Ele basicamente é narrado, né? Pelo próprio David Bowie, né? Ele é contado a partir de algumas entrevistas que o David Bowie deu, né, em diferentes fases da vida, da carreira, né? Basicamente, além do David Bowie no filme, né, só a vozes que aparecem é dos próprios jornalistas, né, que entrevistaram ele, né, em alguns momentos. E aí o filme é construído assim como uma viagem mesmo em sons, né, nas próprias músicas do Bowie e de imagens também, assim, né, bem assim, psicodélico, né, digamos assim, como parte mesmo da carreira das músicas do Bowie. Eu acho que o documentário tem uma construção bem interessante, a junção, os cortes de imagem, que lembra inclusive um dos filmes que o David Bowie fez, que foi aquele O Homem que Caiu do Céu. Então, um documentário assim com uma construção, pelo menos a maior parte do filme, né, bastante diferenciada. Um documentário que poderia facilmente ser um filme, uma biografia, né, só que no caso estrelado pelo próprio David Bowie, né, poderia facilmente não ser um documentário. Então, assim, vale a pena, né, para quem, né, obviamente, principalmente para quem for fã do Bowie, né, que eu pessoalmente sou. Então, gostei bastante. Tava na Netflix, né, só que como eu geralmente, muitas coisas que eu tenho na Netflix, vejo lá que tá para sair, eu acabo vendo. Então, possivelmente já saiu, né, mas não deve ser difícil achar em algum lugar aí, possivelmente, para baixar e tal. É isso. E você, Agnes? Você viu alguma coisa legal? Eu vi recentemente filme novo que tava todo mundo meio que falando, eu vi com a minha namorada, é o Pecadores, né? O filme novo do Ryan Coogler, diretor do Pantera Negra. É um filme original, muito bom, muito interessante, né? Sobre uma dupla de irmãos gêmeos que abrem um bar no sul extremamente segregado, irmãos negros que abrem um bar no sul super segregado, mas que tem uma reviravolta que é um filme de vampiro, um ótimo filme de vampiro. Eu achei o filme divertidíssimo, assim, um filme que acho que o pessoal tá gostando bastante, pelo menos que eu vejo na crítica, tá sendo muito elogiado, e de fato é um filme muito bom, muito, muito bonito, assim, eu fiquei impressionada com a fotografia, eu fiquei enlouquecida na fotografia do filme.
É divertidíssimo o filme e muito poético também, muito bonito. Eu recomendo muito, assim, é um filme que ele sabe muito bem, que me impressionou muito como usa muito bem as referências, né? Tem muita referência à própria história do cinema, mas de uma forma completamente a recontextualizar essas referências e botar pra si, né? O filme consegue usar a referência, mas ainda assim fazer delas coisas próprias, né? Achei um filme muito, muito bom, recomendo demais. E ele tá na HBO Max. Gosto muito desse filme. O João Neto indicou esse filme quando ele viu no cinema. E aí Sim. eu vi e gostei bastante, assim, é muito bom. Eu fiquei, na real, com pena de não ter visto no cinema, porque deve ser uma experiência incrível. Eu acabei vendo em casa, mas o filme é lindíssimo. Você tem algum meio de contato? Pode me seguir, acho que em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd, no Agnes não Vardar. É a mesma coisa em todo lugar. Não uso mais o Blue Sky, voltei pra rede social do Kiko dos Foguetes. É uma relação de não saudável que eu tenho, mas enfim, é onde eu tô. O que tem de novo lá no Bolchacine? Como eu disse no começo do programa, a gente teve que dar uma parada por questões pessoais, tanto minhas quanto do Gabriel. Mas a gente tá voltando, a gente já tá planejando. Essa semana mesmo que a gente tá gravando esse podcast, a gente já tá planejando gravar a volta do Bolchacine, com um episódio muito interessante. Acho que eu vou dar aqui aproveitar para dar um spoilerzinho, assim, vou permitir dar um spoiler. Que a gente vai falar sobre cinema pandêmico, cinema sobre a pandemia da Covid-19, numa ideia um pouco mais ampla do que é o cinema pandêmico, para a gente poder discutir o que foi a pandemia e como ela se reflete na arte, né? Então acho que eu tô bem animado para esse programa, que é um tema que eu tô um pouco hiperfocado já faz um tempo, e acho que vai ser bem interessante. Para mim, um dos melhores filmes do século vão ser discutidos. Legal. E você, Dere, tem algum meio de contato? Eu tenho também o Twitter, né? Continuo chamando de Twitter, também nessa relação de amor e ódio, né? E o Blue Sky também eu ainda tenho, é Dretinoco nos dois lugares. Eu não escrevo muito em nenhum deles, mas eu entro, vejo as coisas, né? Então, se alguém entrar em contato, eu vou responder. E tem o Letterboxd também, Dretinoco também. Além disso, é só acompanhar também o Cultura Pop a Rigor, né? O blog, e está no Instagram também. E além do nosso episódio sobre Beijo no Asfalto, quais são os planos do Cultura Pop Rigor? Isso, como a gente já tinha falado, né? Tem esse episódio já com a participação do Thiago no ar, que é sobre o Beijo no Asfalto, as adaptações, e tá com planos aí para alguns outros episódios já sendo pensados, tá? Alguns abordando, né? Outras coisas que a gente gosta, né? Geralmente a gente lança alguns programas temáticos, né? Sobre desenhos, filmes, né? Deve estar saindo a gente pega datas assim, tipo, mês das crianças, e falar de alguns desenhos antigos, né? Agora tem uma proposta aí de algum programa aí sobre Hanna-Barbera, Scooby-Doo, né? E depois retomando o CFMC no cinema. Aí não tem ainda definição de tema, mas quando vem datas como Halloween, por exemplo, e tal, sempre tem algum programa nessas temáticas também. Aí em breve a gente vai estar divulgando isso aí. Agradeço muito a participação da Agnes e do Dre, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, sou o Thiago. De São Carlos, eu sou a Agnes. E aqui de São Gonçalo, no Rio, sou o Dre. E esse foi o podcast Ponto Cego.